Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Duas coisas aqui. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Quando a pessoa morre, não terá mais outra oportunidade, como tem alguns ensinos religiosos aí, né? Alguns falam até de reencarnação. Não existe mais oportunidade. A vida é uma só aqui na Terra. Depois que a pessoa morre, diz aqui a palavra, depois disso vem o juízo. Vai ter o dia do julgamento. Você crendo ou não, vai ter esse dia. Você vai prestar conta da sua vida. Eu vou prestar conta da minha vida. Tem muita gente que fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Verdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o poder de escolha. Porém, nós vamos ter o dia do acerto de contas. O que nós fizemos pelo meio do corpo, através da nossa vida. Está escrito isso na Bíblia, não sei o que eu estou falando. E eu creio na Bíblia. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia antes de me converter, o Espírito Santo me convenceu a respeito de Cristo. Que ele tinha levado os meus pecados, minhas doenças e as minhas enfermidades, que ele morreu para me salvar. E sem frequentar igreja nenhuma. Eu lendo a Bíblia, o Novo Testamento, o Espírito Santo me convenceu. E ali o Espírito Santo me salvou através de Cristo e me levou à igreja para ouvir a palavra. Ali aceitei a Cristo, ali eu me batizei. E isso foi em fevereiro de 1998. Já fazem 27 anos, está indo para 28 anos. O Espírito Santo, ele fala, ele convence, ele mostra. Então, o Espírito Santo está falando aos corações. Está dando uma oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Cristo. O Espírito Santo está dando oportunidade para aquelas pessoas que estão afastadas e desviadas do Evangelho, para que elas se reconciliem enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Então diz aqui, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez. Então não tem outra oportunidade, a salvação é em vida. Já vou mostrar isso para você. Aí diz a palavra, vindo depois disso o juízo. Depois que a pessoa morre, ela fica aguardando o dia do juízo. O dia do juízo é real. Nós vamos estar diante de Deus um dia, nós vamos estar diante do tribunal de Deus. Os salvos vão estar diante do tribunal de Cristo. Os salvos, não para serem condenados, mas para receberem recompensas. Tudo que ele faz para Jesus aqui na terra, mediante a palavra, ele vai ter a sua recompensa no céu. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter uma recompensa no céu. Glória a Deus, a salvação é gloriosa, mas não vai ter uma recompensa no céu, porque não faz nada para Jesus. Vai ser salvo pelo fogo, como diz a palavra. Mas às vezes a obra dela é feita de palha, de madeira, onde será queimada e provada pelo fogo, como diz 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3. E as pessoas vão perder muito. Porque lá no céu, irmãos, querendo ou não, vai ter recompensas. E louvado seja Deus por isso. Cada renúncia que a pessoa faz por causa de Cristo, cada obra que ela faz para Jesus, cada evangelismo, cada mensagem, cada palavra que ela dá, irmãos, vai ter a sua recompensa, em nome de Jesus. Mas o juízo para a condenação vai ser para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, como Judas, como Demas, diz a palavra de Deus, e tantos outros, infelizmente. As pessoas precisam despertar, porque enquanto há vida, há esperança. Depois que morre, não adianta, pessoal. Não adianta orar para uma pessoa que morreu. Você se lembra de Davi, quando a criança, o filho dele morreu? Ele não orou mais por ela, mas ele disse, um dia eu vou até ela, mas ela não pode mais vir a mim. Então isso é muito sério. Hebreus 9, 27, mais uma vez vou ler. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então também, assim como Cristo se ofereceu por nós para tirar os pecados, morreu pelos nossos pecados, aparecerá segunda vez sem pecado para aqueles que esperam a salvação. Isso vai ser real. Irmãos, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu quero estar com ele um dia, eu creio nisso. Essa é a minha esperança, por isso que eu procuro renunciar ao mundo, o pecado, das coisas erradas, não que eu seja perfeito. Não sou, não. Se não fosse a misericórdia de Deus, coitado de mim. Mas, irmãos, a esperança nossa é Cristo. Nós sabemos que existe um céu a ser ganho. Eu acredito no paraíso porque Jesus prometeu o paraíso. Então é por isso que nós seguimos a Cristo, procuramos obedecer a sua palavra. Nós não temos esperança neste mundo. E tem pessoas que esperam Cristo só neste mundo. E diz a palavra que aquele que espera Cristo neste mundo é o pior de todos os homens. Não. Aqui nós estamos só de passagem. A realidade, irmãos, é a eternidade com Cristo. Ou o sofrimento eterno que já vou mostrar aqui para você. Então Cristo vai voltar. E a igreja tem que estar preparada. Mas infelizmente muitos estão dormindo. Muitos estão desacreditados. Muitos estão se deixando se levar pelo mundo. Não tem mais temor de Deus. Não respeita mais a palavra de Deus. Não cultua mais o Senhor. Perderam mesmo o temor. É coisa séria o que está acontecendo, principalmente nos dias atuais, o que nós estamos vivendo. Então nós devemos estar preparados. Vamos ver aqui, eu vou te mostrar um exemplo, depois eu vou para o livro de Apocalipse. Olha o que diz, irmãos, Lucas capítulo 16, o negócio é muito sério. Isso aqui não é uma parábola, porque Jesus dá nomes. Quando Jesus fala uma parábola, ele não dá nome, mas aqui ele dá nome, então não é uma parábola, é uma coisa real, isso acontece. Então vamos ler. Lucas capítulo 16, versículo 19 e diante diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. É interessante notar aqui que Jesus fala a respeito de um rico e fala a respeito de um pobre, onde ele dá nome que é Lázaro. Isso é uma coisa real que acontece. E aqui fala que um era rico. Esse rico vivia regaladamente, vivia cheio de vestes bonitas, se vestia de púrpura, que era a roupa mais cara. Nada contra Jesus, não tem nada contra a riqueza. Mas o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. E diz aqui a palavra que esse pobre, miserável, esse mendigo Lázaro, ele sempre estava na porta desse rico. E esse rico não dava nada para ele. E diz a palavra que até os cães vinham lamber as feridas desse mendigo. Esse rico, ele era avarento, ele não se preocupava com os pobres. Você se lembra que Jesus falou a respeito do jovem rico que queria a vida eterna? Se lembra disso? O jovem rico chamou Jesus, queria a vida eterna. Jesus falou, guarde os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falou, falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus provou ele, Jesus testou ele. Ele saiu contrariado com aquela palavra, porque possuía muitas propriedades. Ele guardava os mandamentos, mas ele não amava o próximo como a si mesmo. A Bíblia diz, se você guardar todos os mandamentos e tropeçar em um só, é culpado de todos. Esse homem aqui, nós vamos ver que ele foi para o inferno não por ser rico, mas por ser avarento, porque os avarentos não vão herdar o reino dos céus, a pessoa que não tem compaixão, que não tem misericórdia. Aí o que acontece aqui? Chegou a morte dos dois, irmãos. A morte vai chegar tanto para o rico como para o pobre. Pastor, então o rico não vai ser salvo? Jesus não disse isso. É difícil entrar o rico no reino dos céus, porque o amor dele está no dinheiro. Mas tem muita gente rica que servia a Cristo. A Bíblia diz isso.
A Bíblia diz, por exemplo, que Jó é muito rico. Mesmo perdendo tudo, depois teve o dobro de tudo. A gente vê que Abraão era muito rico, está na Bíblia isso. Mas o amor dele não era o dinheiro, era Deus. Inclusive, um exemplo, Abraão ia até oferecer Isaac como um sacrifício, quando Deus o provou. Porque o amor dele não estava nas coisas, está em Deus. E aqui diz a palavra no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então vamos entender aqui. Por mais que esse mendigo Lázaro fosse uma pessoa pobre, estava sofrendo, ele foi salvo, ele era de Deus. O rico, nós vamos ver que não. Quando a pessoa morre em Cristo, os anjos vêm e levam essa pessoa para o paraíso, para o céu. É o espírito dela que é salvo. O corpo dela não, o corpo dela vira pó. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só. Você se lembra que Deus falou para Adão quando pecou? Do pó, você foi formado do pó e ao pó voltarás. Então, quando a pessoa morre, o corpo dela vai para o cemitério. O espírito, se for salvo, vai para o céu. Se não for salvo, vai para o inferno. Vou te mostrar aqui pela palavra de Deus. Pastor, mas se a pessoa morreu queimada, num acidente de avião, foi destroçada, independente, mesmo se ela foi cremada, o corpo dela vai voltar. Tanto para o salvo como para o não salvo. Por exemplo, uma pessoa que morre em Cristo neste momento, é o espírito dela que já vai para o paraíso. O corpo dela fica ali. E um dia, quando Jesus voltar, nós vimos lá que isso vai acontecer, ele vai voltar a segunda vez, ele vai vir com os seus santos anjos, mas também com aqueles que morreram em Cristo. Vão vir, vão se encontrar com o seu corpo. Quem morreu primeiro vai ressuscitar, se Jesus voltar agora. E logo em seguida, quem estiver vivo. Será um mistério, né, que foi revelado pela palavra de Deus. Então aqui, os anjos levaram o rico para o seio de Abraão. Vamos entender isto. Antes de Jesus morrer por nós e ressuscitar, toda pessoa que morria, salva, descia para o seio de Abraão. Para você entender isso, ali era o lugar onde ficavam os salvos. Havia uma divisão entre o Hades e o seio de Abraão. Todo salvo ficava no seio de Abraão. Já os perdidos, que dava para ver, para você ter ideia, que dava para ver, para enxergar, eles ficavam no Hades. Nós vamos ver isso já. Quando Jesus ressuscitou, todos aqueles que estavam no seio de Abraão subiu com ele, porque a Bíblia diz, e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando Jesus subiu e ressuscitou, ele levou todos os salvos para o paraíso. Você vai lembrar que ele falou isso para o ladrão da cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, aquele que se arrependeu. Então, um dia, quando eles voltar, vão se encontrar com o corpo deles. E vai ter um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Então, isso é real, pessoas. Está na Bíblia, mas as pessoas não leem. As pessoas não buscam conhecimento, não buscam entendimento da palavra. Não é só aceitar Jesus para aceitar, não é isto. Ele prometeu a vida eterna, ele nos prometeu a salvação. A pessoa tem que se arrepender de seus pecados, se batizar nas águas, né? Depois que aceita Cristo. E seguir Jesus e obedecer sua palavra. Não é simplesmente frequentar a igreja, não, que isso é importante, a Bíblia diz, não deixais a congregação, como é costume de alguns, a pessoa tem que congregar, tem que ter um lugar para congregar. Hoje virou modinha, não precisa mais, eu busco a Deus em casa. Isso não existe não, pessoal, exceto se a pessoa não tem condição de ir. Aí já é uma outra coisa, a igreja vai até ela. E aí o que acontece? Quem é salvo, nós estamos aprendendo que os anjos vêm e levam essa pessoa para o paraíso. Mas quando a pessoa morre, é o próprio inimigo, irmão. Isso é muito sério, já vai direto para o inferno. Olha o que diz a palavra. Me lembrei de um fato verídico, de um pastor que contou um testemunho. As pessoas estavam fazendo um trabalho de feitiçaria no cemitério. Aí eles estavam violando alguns túmulos. Isso acontece, pessoal. Trabalhos de feitiçaria no cemitério. Aí quando quiseram violar um certo túmulo, eles falaram, aí não, isso aí é do homem lá de cima, não pode mexer nesse aí não. Para você ver como que a coisa é séria.
Olha o que diz o versículo 23. E eu vou ler novamente o 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, quando ele morreu, o seu espírito já foi levado para o inferno, para o Hades. Não vai pensar que a pessoa fica dormindo, esperando o dia da salvação, o dia da perdição, da condenação. Não. Irmãos, a pessoa está consciente como aquelas pessoas que morreram em Cristo. Como aqueles que estão em Apocalipse, se não me engano, capítulo 9 ou capítulo 7, onde eles estão vivos ali perto do altar de Deus, esperando o dia da redenção. Aqui é interessante notar que ele desceu para o Hades. Lembrando que no seio de Abraão também tinha que descer, tá, pessoal? Toda pessoa que morria salva em Deus, como Abraão, Davi, Moisés, etc., eles desciam para o seio de Abraão, descia. E ali eles ficavam separados. Porém, o Hades, porque aqui ele viu, quando ele morreu rico, Abraão e a Lázaro. Estava perto, havia uma separação. Enquanto um estava no paraíso, lá no seio de Abraão, os outros estavam em fogo eterno. Então, quem morre em Cristo não desce mais, porque Jesus levou cativo o cativeiro, entenda isto. Mas quem não aceitou Cristo continua descendo. Aí diz que ele ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A pessoa não perde a consciência quando ela morre. Isso é muito sério, pessoal. Todas as pessoas, como Judas Iscariotes, que negou e traiu Jesus e não se arrependeu, ele foi para lá. E ele está lá. Jesus falou, bom seria... Tem até pregador que fala assim, não, a gente não sabe se Judas foi salvo ou não. Misericórdia. Ele não foi salvo não, está escrito na palavra. Jesus falou, melhor seria você não ter nascido. Aquele que me entregar, pior pecado tem. Olha que coisa séria. Ele não se arrependeu. E ele está até hoje, mais de 2000 anos, lá queimando no fogo do inferno. Porque diz aqui que o rico acordou, ergueu os olhos e estava em tormento na chama. Mas ainda não é o lago de fogo. Irmãos, é tão sério. Já está no inferno, mas não é o lago de fogo, mas está em tormento já. Ele conseguiu ver Abraão e a Lázaro. Meu Deus do céu, a pessoa não perde a consciência, irmão. Meu Deus. A gente tem que orar, irmãos, pelos perdidos. A gente tem que falar de Jesus, falar do amor de Cristo. Meu Deus, é muito triste isso. Diz a palavra, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meu Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão fazendo oração nesta hora lá no inferno, mas não tem mais jeito. Irmão. Quantos neste momento lá no inferno não estão se arrependendo? Querendo mais uma chance, mais uma oportunidade, mas o homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem mais chance, irmão. Não tem esse negócio de ficar do purgatório para depois ter uma oportunidade para subir para o céu. Não tem esse negócio de reencarnação. Não existe isso, irmão. Não existe, minha irmã. Ele pediu, refresca a minha língua, pede para Lázaro me ajudar. Pelo menos molhar a ponta da minha língua com água, que eu estou aqui em tormento nessa chama. Mas quando Lázaro queria um alimento, um pão, ele não dava. Olha que coisa. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quer dizer, você teve a sua oportunidade, você viveu bem, mas você em nenhum momento se lembrou de Deus, diferente de Lázaro. Só que agora você é atormentado e Lázaro é consolado.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem jeito, morreu, acabou. Eu falo a vida na terra, não tem mais jeito. Mas olha o que ele fala. Olha que oração, outra oração que ele fala, que ele faz. 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí ele falou assim, já que não tem jeito para mim, estou aqui sofrendo, gemendo. Ele falou assim, então manda alguém lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Avise ele para que eles não venham para cá. Quanto não estão fazendo essa oração lá? Um pai, uma mãe que morreu sem Jesus. Um filho que morreu sem Jesus. Alguém que morreu sem Jesus. Eles são conscientes lá. Eles sabem que se a pessoa que está aqui na terra não se arrepender dos seus pecados, vão para lá. Tem gente que fala, eu não acredito. Tomara a Deus que a pessoa se arrependa quem fala isso. Porque é real. É real. Assim como já vi Jesus curar cego no meu ministério, assim como já vi Jesus curar canceroso, curar pessoas de dores, já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, já vi tantos milagres de Deus operando, como também na vida de outras pessoas. Irmão, não é possível que a pessoa não acredita na palavra. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna está nas Escrituras. Essa oração aqui não adianta fazer depois que morre. Se você, escuta que eu vou falar para você, você que aceitou Cristo, fica firme com Ele, não se desvie. Fica firme com Ele. E aí, se você ficar firme e crer no Senhor Jesus, Ele vai salvar também sua casa, sua família. Ele vai salvar seu pai, sua mãe, se você crer, seus filhos, nem que seja no último instante. Ele vai salvar. Em nome de Jesus. Caso contrário, não. Quanta oportunidade esse homem teve. Ele conheceu Abraão lá. Quer dizer, as pessoas vão conhecer. Quando a gente partir, por exemplo, quem for para o céu vai conhecer um outro lá. Só não vai ter lembrança de coisas tristes. Não vai ter lembrança, não. Mas lá no inferno vai ter lembrança. No inferno vai ter. Coisa séria. Irmãos, imagine a pessoa acordar em tormentos. A chama de fogo. E não se apaga. Pastor, então a pessoa vai sair de lá por pouco tempo. Nunca mais vai sair de lá. Vai ficar lá 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Nunca mais ela sai de lá. Por que não estão pregando isso hoje, irmãos? Porque esses profetas do Pix, esses pastores mercenários, é coisa séria que está acontecendo. O evangelho da salvação é Cristo, esperança da glória. Aí ele diz, disse-lhe Abraão. Parece que na Bíblia desses profetas, que se dizem profetas, desses pregadores, não tem essas passagens bíblicas. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos, quer dizer, eles têm Moisés, quer dizer, eles têm a lei. Eles têm a palavra, eles têm os profetas, eles estão pregando a palavra, eles têm que ouvir. Eles têm que acreditar. Aí diz, e disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A pessoa que morre não volta mais. Não volta. Pastor, claro que volta, porque eu já ouvi uma pessoa incorporada usando a voz, falando na voz do parente meu que morreu. Eu te garanto que não é. Isso é um espírito familiar, como está escrito em Isaías, capítulo 8. As pessoas não leem a Bíblia e ficam acreditando nesses espíritos mentirosos e enganadores. É mentira isso, porque eu também passei por isso, antes de me converter, há muitos anos atrás. A pessoa vem na forma de uma pessoa que você amava, fala com você e você acha que ela não é.
que eu passei por isso, fiquei tão feliz. Depois eu saí falando, depois de conhecer a verdade, falei, que demônio mentiroso, demônio maligno, e está enganando muita gente. Principalmente o espírito que está atuando nos dias de hoje, é o espírito do engano. O que tem de gente fria, gente se afastando, gente se desviando. Irmão, é uma coisa terrível que está acontecendo. As igrejas estão se esvaziando de uma forma. Eu creio que vai ter um avivamento, mas é local. Eu creio que alguns vão despertar, vão voltar para Cristo rapidamente. Irmãos, a coisa é séria. É seríssima. Aí ele diz, e disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés, quer dizer a lei, a palavra, e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Mesmo se algum dos mortos ressuscitasse e fosse pregar, eles não acreditariam. Mas não volta mais. Eu vou finalizar já já, mas é para você ver a profundidade desse assunto. Jesus operou muitas curas, Jesus libertou, Jesus abriu os olhos ao cego, curou o paralítico, fez tantas maravilhas. Mas uma coisa ele disse, e ele sempre pregava, sobre a vida eterna. A Bíblia diz, e Jesus declara isso, que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas quem não crê vai ser lançado lá. Jesus deixou isso bem claro. O importante é cada um ter a sua religião. Não, o importante é cada um ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é a maior mentira do diabo. Irmãos, tem irmãos nossos em Cristo neste momento pregando o Evangelho e estão morrendo. Estão sendo presos. Estão sendo fuzilados porque eles estão pregando onde é proibido falar de Jesus, falar da palavra. Mas o amor deles por Cristo, o chamado é tão forte que eles são enviados por Jesus, eles vão para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Não importa o status, o poder que a pessoa tenha. Ela é pó, irmãos, um dia ela vai, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aqui nós vimos um caso. Não tem mais chance de voltar, não tem mais oportunidade. E aí nós vamos para o livro de Apocalipse. Quem nunca leu tem que ler o livro de Apocalipse. É a esperança do crente. É a esperança do cristão. Apocalipse capítulo 20. Eu vou ler primeiro capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Eu vou ler novamente. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aí eu vou ler capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo, que é o dragão, o falso profeta e a besta foram lançados no lago de fogo. Deixa eu te explicar algo aqui. Se você entender isso aqui vai abrir muito sua mente. Quando a pessoa comete, no nosso mundo, aqui por exemplo no Brasil, a pessoa comete um crime, e aí quando ela é presa, o que acontece com ela? Ela fica esperando o julgamento, se ela vai ser condenada ou não. Mas comprovado, ela é presa e fica guardado lá. Só que no mundo espiritual é pior. Quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai ficar presa. Aonde? No Hades, no inferno. Eu vou provar isso para vocês já já.
E ela fica presa lá sofrendo. Está presa, esperando o dia do julgamento. Mas já está sofrendo em tormentos. Que coisa, irmãos. E aí, aqui diz a palavra que o diabo, o falso profeta e a besta já foram lançados lá. Uma hora a gente estuda mais sobre o dragão, que é o diabo. Depois a gente vê sobre a besta, né, que é o anticristo. E a segunda besta, que é o falso profeta. Aí no versículo 11, o juízo final. Até o título aqui na Bíblia. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos entender isso aqui. Então, no dia do julgamento vai ter 2 livros. Quando fala nos livros, aqui está falando no plural. É de Gênesis a Apocalipse. As pessoas que morreram sem Cristo vão ser julgadas por esse livro. Não vai ter desculpa naquele dia. Ó, você está sendo condenado porque a Bíblia diz isso, isso, isso. É a lei de Deus. A pessoa pode viver do jeito que ela quiser neste mundo, irmãos. Mas vai ter o acerto de contas. Vai ter o dia do juízo. E não tem salvação depois que morre, quando está vivo. Você tem alguém desejado na família? Como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Como que está? Compartilhe depois essa live com alguém. Para ver se a pessoa desperta e volta para Cristo. Rapidamente. O diabo que está enganando. Nós vimos aqui. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo. Já te explico melhor sobre isto. Então diz aqui que aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no inferno. Vamos ver isso? Olha o que diz. Cada um foi julgado segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Quer dizer, quem morreu no mar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. O que é isto? O inferno? Como que pode? O inferno deram os mortos que nele havia? Sim, lembra que eu falei para vocês? Que o inferno é uma prisão. As pessoas estão esperando o dia do juízo, como aquele rico que morreu, como Judas Iscariote que morreu, como tantos outros que morreram sem Cristo, que morreram desviados dos caminhos do Senhor. A pessoa acha que sofrimento é aqui na terra. Você não tem noção que é sofrimento. Meu Pai do céu, isso me dá uma tristeza no coração, irmãos. A pessoa quando morre sem Jesus, você não imagina como que eu fico. Eu fico pensando, será que aquela pessoa foi salva? Será que ela se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus? Coisa séria. E diz aqui a palavra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Dei um exemplo para você do rico e do Lázaro. Não tem como voltar mais. Só pede para voltar quem vai para o inferno. Quem está lá no céu não quer mais voltar. Está no paraíso. Aqui diz que o dia do julgamento vai ser colocados os livros. De Gênesis e Apocalipse. A pessoa vai ser julgada por aquilo que está escrito. E ela vai saber o porquê que ela está sendo condenada. Não é nem Deus que... Deus permite, na realidade, porque Deus quer salvar todos. As pessoas são salvas e não sabem. Todo ser humano é salvo. Jesus já pagou esse preço. Mas ela tem que se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E diz aqui a palavra que o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno juntamente com as pessoas que estavam lá. E nunca mais sairão de lá. Como nós vimos, vai ser atormentado de dia e de noite. Vai morar com o diabo, com os demônios, com o falso profeta, com o anticristo. Vai estar todo mundo lá.
atormentado. Até o diabo vai ser atormentado de dia e de noite. Deus não preparou o inferno, irmãos, para o ser humano. Meu Deus, isso é terrível. Mas tem a promessa do capítulo 21, e viu um novo céu e uma nova terra. Aí fala da santa cidade, fala do céu. Essa é a nossa esperança. Quando fala do outro livro, aqui está falando do livro da vida. O seu nome tem que estar lá no livro da vida. Você tem que lutar para ganhar um maior número de almas, um maior número de pessoas. Você tem que lutar para isso. Ah, se as pessoas entendessem o poder do dízimo, da oferta. Tem gente aí que vai prestar conta a Deus, está roubando. Pastores, alguns que se diz pastor mercenário, metendo a mão no dízimo da oferta. Irmão Judas fez a mesma coisa, mas é para a obra, para se expandir, é para pregar o evangelho, enviar missionário, abrir igrejas, ou manter uma igreja aberta. Mas muita gente está sendo enganada. Não, porque eu dá dinheiro para o pastor. Quando me converteu, eu falava isso, irmão. As pessoas têm que despertar. Igrejas fechando, porque a pessoa não contribui mais. E estão fechando. E as igrejas que estão surgindo, muitas delas, hoje em dia, prega só o que a pessoa quer ouvir. Não vai pregar uma palavra como essa. Não vai, não. Vai trabalhar só na alma da pessoa. Mas ele também está fechando a porta para a pessoa. Ele não entra, não vai deixar a pessoa entrar. É Jesus que salva. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar àquele evangelho raiz. Sabe o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É o evangelho. Hoje virou moda. Tem muita coisa que a pessoa normalizou, acha que não é mais pecado, normalizou aquilo. E a pessoa que com essa palavra sabe que é. Será que compensa? Tem gente que pagar para ver, depois que morre não tem mais jeito. E não adianta orar lá também. Envia alguém lá na minha casa para salvar meus familiares. Não resolve mais. A salvação em vida. E você que tem um chamado de Deus, lute para ganhar almas. Você que é de Cristo, seja uma testemunha de Jesus. Tiver uma oportunidade, fale de Cristo. Você pode ter, nossa, eu amo o meu amigo, eu tenho um colega, você diz. Mas se ele morrer, ele vai para o inferno. Ore por ele, interceda por ele. Um parente seu que você ama, o seu filho. Você sabe o que é isso? Está no mundão, fazendo coisa errada, você está nem aí. Seu neto, seu cônjuge. E aí? Se ele morrer nessa situação, desperta, pelo amor de Deus. Cuide da sua salvação. Servir a Cristo não é fácil, não. As pessoas estão prendendo as pessoas dentro da igreja com os miticismos, com outras coisas. Chega disso. Você tem que ouvir a palavra. Seguir o evangelho. Tem gente que está buscando a Deus só por causa dos milagres, mas não quer compromisso com ele. Ele não vai deixar de operar milagres, mas é a vida eterna, é a salvação. Tem gente que está desviado, está nem aí. Se afastou, está nem aí. Dá um piripaque em você, você vai para onde? Como tem um ditado no mundo aí, para morrer basta estar vivo. A vida eterna é real, o paraíso é real. E é para lá que Deus quer, quando a gente partir, o anjo vir levar a gente para lá. Para essa pessoa morrer sem Cristo. É triste isso. Isso dói meu coração, irmãos. A gente precisa ter compaixão das pessoas. Ter misericórdia das pessoas. Muitos perderam o foco do evangelho. As pessoas estão levando para o lado pessoal. Hoje a igreja, falando mal de igreja. Pastor criticando o pastor. E devia se unir, irmãos. Se unir e ganhar almas para Cristo. Mas não. É um descendo na linha do outro. Eu estou dizendo, não, essa igreja, se tiver o desenho, a foto de alguém na praia daquele, não entra, que é seita. Ai, meu Deus. A gente sabe o que é seita, irmão. A gente sabe o que é seita. Mas se a pessoa está lá, está ouvindo a palavra, prega o evangelho, Jesus é o fundamento, glória a Deus. Já tem um entendimento que outro não tem. As pessoas estão perdendo o foco. Hoje, política, então, se for falar de política, Jesus quer salvar tanto de direita como de esquerda. Meu Deus, são seres humanos usados.
Tem muitos que são usados pelo maligno para fazer maldade. Como que você vai esperar uma pessoa que não é de Cristo, que endureceu o coração, fazer o bem? Não vai. O mundo está no maligno. Mas Jesus morreu por aquela alma. A nossa luta não é contra o ser humano, só contra os demônios. As pessoas precisam voltar a entender isso. Quando ele entender isso. Se você vai numa igreja onde não confronta o pecado, onde fala que Jesus, se Jesus não é o Salvador, você fala que Jesus não fala de Jesus. Não fala do Evangelho, não confronta. Só fala de coisa boa, coisa boa. Irmão, pula fora. Pode sair daí. Não se engane. Está massageando o seu ego. Não está preocupado com a sua alma, que estou querendo encher a igreja e ter resultado. Jesus salva. Leia os evangelhos. Se você está duvidando do que eu estou falando, leia os evangelhos. Vê o que Jesus falou. Aí você vai entender. Você vê a Cristo é renúncia. Mas vale a pena. Em nome de Jesus. Vai valer a pena. Muitas pessoas não se santificam mais. E santificação vem pela palavra. Muitos estão perdendo o temor a Deus. Mas enquanto a vida é esperança. Tem gente que se arrepende até no último instante, se tiver oportunidade, como o ladrão da cruz. Mas tem gente, irmão, que não teve tempo. Deu um ataque cardíaco, morreu na hora, não deu nem para falar. Eu já ouvi casos assim. Meu Deus. Então, se você não tomar essa decisão na sua vida, se arrependa dos seus pecados e aceita a Cristo. Ele promete para você a vida eterna. Tem esperança. Não espere só Cristo nessa vida, não. Se você está desviado, caia em si, se reconcilie e volte. Procure uma igreja para congregar, onde você se identifica. Não corre atrás de placa de igreja, não. Placa de igreja não salva, não. A igreja tem status. Tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, que prega a palavra, que ama as pessoas. Jesus repreendia com amor. Uma igreja que tenha compromisso com a palavra, onde o fundamento é Cristo. E onde você vai se dar, você se identifica, você gosta. É aí que você tem que ficar. Não se engane. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale a pena servir a Cristo. Vai valer a pena quando você chegar no céu e dizer, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Ter renunciado e estar aqui contigo. Louvado seja Deus. A palavra muito profunda, muito forte de alerta que Deus colocou no meu coração. Receba essa palavra. Em nome de Jesus.